Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias, e com a reflexão hoje no Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Glória a Deus. Esse salmo, faz parte da trilogia, ou seja, o Salmo 22, que refletimos no dia de ontem, ele é considerado o Salmo da Cruz. Ele fala sobre o sofrimento, ele inicia com as palavras proferidas por Jesus: Deus meu, por que me abandonaste? E ele fala sobre toda a via dolorosa, todo o sofrimento que Jesus passou por mim, por você, para nos trazer acesso ao Pai. Ali ele nos mostra aos seus discípulos, através da oração do Pai Nosso, quando não se referiam a Deus como Pai. E ele traz essa forma de relacionamento mais aproximada de Deus. Mas já bem antes, o salmista nos mostra uma possibilidade de relacionamento mais estreito com o nosso Criador. Jesus, ele disse aos seus discípulos e àqueles que o ouviam, no capítulo 10 de João, no verso 14 e 15, ele diz que ele é o bom pastor e que ele conhece as suas ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Mais à frente, nos versículos 26 a 30, ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então aqui, Davi, no Salmo 23, ele se refere a esse pastor, porque Davi era pastor de ovelhas. E se a gente for aprofundar como viviam os pastores e as suas ovelhas, no mundo antigo era uma cultura de criar ovelhas, pastorear ovelhas e tosquear, porque era um comércio tirar as lãs das ovelhas para tecer roupas e tantas coisas. E eles tinham um relacionamento. E a ovelha, a gente passa a entender quando estuda mais profundamente, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor e ela é bem dependente. Um historiador contava que levava um grupo de turistas pelo um lugar onde se criam ovelhas ainda hoje, aonde existem pastores,
que andam pelos desertos e caminham por muito tempo para levá-las a lugares de pastos verdes para alimentá-las e a riachos, oásis no deserto, lugares onde elas possam beber água tranquila, porque elas têm problemas, não conseguem beber em águas barulhentas e inquietas. E eles observavam, e o rapaz que conduzia aquela caravana explicava os lugares, e quando passava por aquele pastor conduzindo as ovelhas, pediram para que ele parasse para observar melhor e tirar algumas fotos. E nisso, o pastor, que pegava o seu cajado e acertava a perna de uma das ovelhas, e eles ficavam olhando horrorizados e questionando aquele turista, aquele guia turístico, e por que ele faz aquilo, né? E o homem se aproximou, porque falava a sua língua, e perguntou o porquê. E ele estava lá agora alisando aquela ferida, passando óleo e colocando ataduras naquela perna que ele mesmo a ferira. E ele explicava que aquela ovelha já lhe havia dado muito trabalho, já havia passado semanas desaparecida, e ele teria que ter ido atrás buscá-la. E alguns dos seus amigos pastores já tinham aconselhado que ele a vendesse para o abate, mas ele tinha pego aquela ovelha que estava sempre se desgarrando do rebanho. E o que fez ele? Feriu-a para que ela não se distanciasse do bando, não se distanciasse das outras ovelhas e principalmente do seu pastor. Ele não queria perdê-la. E ali, o que acontecera depois? Aquela ovelha que estava sempre se desviando do caminho, entrando em buracos, se metendo em confusões, e ele tinha que buscá-la. Nesse momento agora, as outras iam caminhando, enquanto ela ia nos braços do seu pastor, porque ele não ia permitir que ela andasse manquejando e sentindo dores, além das dores da ferida. Então, nós vemos a comparação aqui do Salmo do pastor. Muitas pessoas conhecem esse salmo, mas poucas conhecem o pastor do salmo. E esse pastor é aquele que cuida dos seus, das suas ovelhas, daqueles que entregam as suas vidas a ele e realmente elas confiam nele. Então, esse salmo, não temos um tempo agora para minuciar ele versículo, verso a verso. Mas esse salmo, se você puder meditar nele ou ler várias vezes e pedir a Deus que pelo seu Espírito esclareça o verdadeiro sentido, porque a gente lê e acha que entende. Mas esse salmo ele fala de relacionamento. Ele diz o Senhor, ele coloca ele no lugar certo, soberania, maior de todos, Criador, Rei Supremo, acima de todas as coisas. Ele diz que ele é meu pastor, meu cuidador, meu provedor, meu supridor, meu amigo, meu amante, meu amado, meu. E ele diz, aqui está dizendo nada me faltará. Em quase todas as traduções estão nada me faltará, mas o sentido desde a sua raiz da língua hebraica, não me faltará. Ou seja, de nada terei falta. Porque quando eu digo nada me faltará, parece que ele tem a obrigação de me dar tudo o que eu quero. E não é assim. Porque aquele que conhece o pastor e que é ovelha desse pastor magnífico, ele não sente falta de nada. E aqui o Salmo nos trata de relacionamento, suprimento, descanso, cuidado, cura, porque só Ele pode curar principalmente as feridas da alma. Direção. Ele é a nossa direção, Ele nos guia
por um caminho reto, seguro, perfeito. Ele fala de propósito, porque ele tem um propósito na vida de cada uma das suas ovelhas. Ele fala de provação necessária para o nosso aprendizado e para que possamos estar no caminho certo. Ele fala de fé, porque precisamos ter a confiança necessária. Fala de fidelidade. Ele é fiel para conosco. Ele é fiel a ponto de ferir, mas também de curar a ferida. Quando ele fere é para nos ensinar, é para nos colocar no caminho certo. E nós precisamos manter essa fidelidade porque ele é fiel para conosco, jamais nos abandona. Esse salmo nos fala de esperança. Nós precisamos ter esperança nesse Deus maravilhoso, nesse Deus fiel, nesse pastor perfeito. Fala de consagração, porque ungir a cabeça com óleo significa consagração. É necessário nos consagrarmos a Ele, deixar que Ele consagre a nossa vida e guie pelas veredas da justiça. Fala de abundância, porque Ele prepara banquetes mesmo em meio ao deserto. Fala de abundância, abundância de alegria, de paz, de tudo aquilo que é essencial para nós. Fala de promessa, promessa de que possamos alcançar a misericórdia e estar junto a Ele um dia, na casa do Senhor para sempre. Que possamos voltar para Ele de forma segura, conduzida pelo bom pastor. Que Deus em Cristo nos abençoe, para que possamos manter esse relacionamento com o pastor do Salmo 23. Que ele não seja apenas um salmo para citar, para colocar no quadro, ou numa entrada da casa, ou num ambiente de trabalho. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como forma de ter tudo e estar Ele à nossa disposição para pedirmos um carro, uma casa, tudo aquilo que precisarmos à nossa vista, porque nem tudo que pedimos precisamos. Precisamos de paz, precisamos de saúde, principalmente mental e emocional, saúde da alma. Precisamos de amor, amor para conosco, porque somos templo e morada de Deus. Precisamos de amor para com o nosso próximo, porque só assim amamos a Deus. Precisamos de paz, e paz não é ausência de conflitos. Paz é a segurança, a tranquilidade, a confiança em Deus que nós adquirimos, que nós cultivamos em meio aos problemas. Que Ele nos dê essa paz e que possamos seguir tranquilamente, regidos as nossas vidas pelo Pastor Supremo. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.